Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bem, esse aqui vai ser o último vídeo, desse ano, nesse canal. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Mas bem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar, de um dinossauro, e como é que ele seria hoje em dia, que é o Mosasauro. Sem dúvida, um dos dinossauros favoritos aí, do pessoal que gosta de dinossauro. Eu acho que é o mais favorito aí dos aquáticos mesmo. Na verdade, nem é dinossauro, desculpa. Mas bem, esse Mosasauro ele era o ápice na época do Cretáceo e tal, Vocês provavelmente sabem disso. Mas bem, como é que seria esse dinossauro super brabão hoje em dia nos oceanos atuais? E bem, nesse vídeo a gente vai conferir isso. Mas bem, primeiramente, para a gente falar disso, a gente tem que ver a vida do espinossauro, que é uma vida meio complicada. A gente tem que explicar tudo, antes de ir metendo na vida real, mano? Então, vamos embora. E bem, vamos começar, falando da vida desse dinossauro, Não, dinossauro não, réptil aquático. Depois te explico por quê. Mas bem, o Mosasauro ele era um réptil aquático que viveu há 100 milhões, por aí. E, acabou se extinguindo lá 66 milhões de anos atrás. Quando, o meteoro viu e pum! E bem, eles viviam lá pelo oceano inteiro, Mais especificamente a família, Mosasauridae, porque tinha tilossauro, tinha tudo que parecia com Mosasauro. Mas eu considero que o Mosasauro em si viveu nos oceanos inteiros. Ele também podia chegar entre torno de 9, 10 a 13 metros de comprimento. Ele podia também pesar entre 6, 10 até 15 toneladas. E bem, a vida desse Mosasauro começa com ele, saindo do útero da mãe, num parto, vivíparo, E depois desse parto, a mãe abandona o Mosasauro. Ou seja, mal começa a vida do bicho, ele já tá lascado, Não tem ninguém pra mostrar, ele não tem nada. Imagina, não pode ficar falando isso porque tem muito animal hoje em dia que faz a mesma bosta e a gente não fala nada. Mas nesse momento, o Mosasauro ele é muito pequenininho, ele é muito frágilzinho. E naquela época tudo era gigante. Ou seja, o bicho passava perto de um peixe, o bicho parecia um ônibus escolar. E o pior, tudo vai matar você. E bem, nessa fase da vida tu aprende uma coisa bem daorinha. Você consegue dar um impulso com a cauda, porque, uma cauda forte, grande. Tu bota aquelas barbataninhas no seu corpo colado e consegue, igual o Usain Bolt aí. E daí tu consegue pegar um peixinho minúsculo. O problema é que tu vai se alimentar muito, principalmente por causa do seu crescimento e uma coisa que tem na evolução do Mosasauro. Aí que vem agora a coisa do dinossauro. Tá ligado aquele coisa da evolução estranha das baleias, que elas surgiram de um bicho terrestre e foram pra água? Pois é, a mesma coisa foi com o Mosasauro, porém que com répteis. E bem, provavelmente um réptil lá no Permiano, Triássico, por aí foi pra água e originou tudo isso aí, esses dinossauros malucos aí. Por isso, não é um dinossauro, Porque se originou de uma outra espécie de lagartos ali. Tanto que para tu ver, o Mosasauro ele é mais próximo dos dragões de Komodo e das cobras do que de aves, que são ancestrais de dinossauros. Pra tu ter ideia, as aves fazem até parte do grupo Dinossáurea. Mas ao contrário de outros lagartos, você foi um dos únicos lagartos, que conseguiu desenvolver uma coisa chamada sangue quente. Foi um dos únicos. Ou seja, você não precisava tomar banho de sol assim. Mas sabe qual é o problema? Você tá no meio do oceano, lugar frio pra caramba. Você vai ter que comer muito pra conseguir energia, pra conseguir manter seu corpo quente. Ou seja, algo você deve comer, 30, 50 peixes, tu vai ter que comer 200, sei lá. E ainda você vai ter que se alimentar também pra também crescer. Ou seja, tu tá lascado já nesse início. Mas pelo menos uma coisinha de ajuda, que são as suas cores. Você, tem as cores, duas cores. Cores escuras em cima e cores brancas embaixo. Cores escuras em cima para quando tu estiver nadando embaixo, ali no meio da escuridão do oceano e tiver uma presa ali em cima, ela vai olhar, vai ver nada.
porque você tá camuflado no fundo da escuridão do oceano. Agora, a cor branca embaixo serve quando a presa estiver embaixo, ela confundir tu com a luz do sol ali, né? É tudo branquinho e tal, não sei o que, tu vai lá e mata. Pelo menos uma coisa pra te ajudar. E só pra falar uma coisa que eu esqueci. Já que você veio da terra e você foi pra água, você precisa de oxigênio igual baleia. É só isso que eu quis dizer mesmo. Então, sem nada de ir no fundão lá do oceano, no meio do escuro lá. Por isso que esse bicho não tem como ele ficar lá no escuro do oceano, tá bom? Seus conspiracionistas. Mas bem, tu vai crescendo ali, né? Virando um mosassaurinho ali maior ali. Mas uma coisa, tu precisa se alimentar mais ainda. E tem muita coisa que vai te matar. Tem plesiosauro, tinha tubarões gigantes, tipo, né, o tubarão guinsu e até esse pitichodos. E também mosassauros maiores ainda. E até jovens mosassauros, porque você tem que estar tretando com tudo. E sem contar os peixes gigantes e até tartarugas. Você podia servir de alimento para uma tartaruguinha gigante aí. Ou seja, tu tava lascado em qualquer canto. Isso tu faz você sentir perigo em tudo. Porque se tu não se alimentar, você morre, vai pro brejo. Mas se tu se alimentar, a chance de eu ver um bicho gigante te devorar é muito fácil. Outra coisa também é cardume de peixe. Beleza, tu vai ali, tu vai se alimentar de peixinhos, felicidade, né? Não. Podem aparecer jovens mosassauros, podem aparecer outros predadores tipo tubarões, plesiosauros, esses bichos. Inclusive até um mosassauro maior ainda pra ferrar com tudo. E bem, tu vai crescendo, então tu vira um jovem, um adolescente. E depois de muita treta, mesmo tu estando fudido, você consegue um território ali. Porque você é um bicho solitário, né? Tu consegue um território ali só seu. Com peixes, cardumes, correntes de água. Tudo à sua disposição, tudo perfeitinho. Mas lembrando, não demonstre fraqueza. Porque simples, qualquer um pode dominar seu território. E daí você morre. Porque você daí não vai ter comida, não vai ter nada. Mas bem, tu vai se alimentando, tu vai crescendo e... adulto. Agora você virou uma lenda. Tu é brutamontino, tu bota medo em tudo, tu domina territórios inteiros. Bichos como plesiosauros estão lá piadas. Tu virou um molosso. Quando é época de acasalamento, tu só acasala ali, é uma reprodução lenta, e isso pode virar um pouquinho mais pra frente. Mas bem, tu consegue fazer, né, a fêmea ter filhotes e ela, né, parir o filhote. E daí acontece tudo aquela bosta de um bicho ser abandonado e daí... foda-se. Mas depois de um tempo, tu crescendo assim, fortão, chegou a velhice, onde tu começa a ficar fraquinho, mesmo tu sendo enorme, gigantesco, assustador, tu tá começando a perder as forças. E qualquer mosassauro que seja mais forte que você, tu já era. Mas vamos pensar pelo final bom, onde você só morre de velhice mesmo. Mas bem, essa aqui foi a vida do mosassauro. E a vida dele só começa a ficar mais fácil quando vira adulto, porque no início é uma desgraça mesmo. Mas bem, com tudo isso, agora vem a pergunta: esse bicho sobreviveria nos oceanos atuais? Então, vamos embora. E bem, hoje os oceanos, hoje em dia, mudaram muito, né? São muito diferentes que da era lá do Cenozoico. Não, Cretáceo. Hoje os oceanos são mais frios, tem muito mais espécies, tem baleia, tem um montão de coisa. E bem, já vão tirar dois oceanos, né, que são os dos polos, porque eles são muito frios e não tem tanta presa assim pro mosassauro. Então ele morreria sem energia. Aqui, tirando isso, o Oceano Índico, o Atlântico, o Pacífico, aí tem mais chance. Aí sim a gente pode falar alguma coisa. E bem, o coisa já começa que os mosassauros são animais solitários, então eles teriam que ter áreas enormes, bem grandes mesmo, porque eles são tipo um tigre, porém que muito maior. E outra coisa também, os peixes são bem menores, ou seja, na infância, em qualquer fase da vida, eles teriam que se alimentar muito mais. Sem contar que os oceanos são mais frios, então mais ainda. E bem, hoje também, né, hoje em dia também tem muita espécie de tubarão, peixe, orca, tem muito bicho, né, muita espécie de bicho agressivo no mar. Que assim, a sobrevivência do filhote seria humilhante. Iria ter muito mais fatalidade, sim. Teria mais fatalidade que a era lá do Cretáceo. Sim, eu tô falando sério. Então seria muito mais espécie atacando o bichinho. Inclusive um certo problema que eu vou mencionar lá mais pra frente.
Então já temos 2 problemas aí pra conta, já começa. Agora, outro problema que ele também teria é que o pessoal provavelmente iria falar, tipo, se o Mosasauro iria conseguir sobreviver hoje? Sim, porque ele iria se alimentar de baleia. Já tá errado aí. Baca. A orca, ela é maior que um tubarão branco, mais forte, mais agressivo, muito mais tudo. E uma orca sozinha, ok, o Mosasauro vence. Agora pega 3 ou 4 orcas pra tu ver. Meu irmão, tem relato de grupinho de orca matando baleia por aí. Cachalote e tal. Tanto que o nome já diz, né? Baleia assassina. Mas na verdade não é assim o nome verdadeiro. Na verdade o nome foi traduzido errado, tá? Na verdade é assassina de baleias. Só pra... né? Mas assim, o Mosasauro não teria chance com orca. Ou seja... mais um probleminha pra conta. Inclusive eu acho que até seria melhor o Mosasauro, porque assim, ele fica sozinho. Eu acho que é bem melhor um Mosasauro sozinho do que um grupo de baleias, né? Mas bem, acham o que vocês acharem, né? Mas o Megalodon caçava baleia de boa. Beleza então. Você vai comparar um tubarão com 25 metros de comprimento, brutamonte, gordo, numa época que nem tinha baleia tão grande assim. E você vai comparar esse bicho com um Mosasauro de 13 metros ali e comparar com um molosso de 30. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas bem, agora vamos falar sobre o impacto humano. Como é que eles iriam sofrer com o Mosasauro? E bem, como é que seria? Bem, não iria mudar muita coisa. Sim, o pessoal fala, vai ter muita gente morrendo, vai ter embarcação sendo destruída. Muito pelo contrário. Não muito. Né, vai ter alguns... eu vou te explicar. Bem, regiões costeiras, praias, por aí, não iriam sofrer muito. Talvez rios, porque tinham ossos, né? Tinham fósseis que foram encontrados em rios de água doce. Mas assim, talvez isso podia ser meio, né? Raramente isso aí. E que eu também não iria saber, não. Por que o Mosasauro iria atacar um bicho ali? Ele podia ir raramente ali, podia ser um Mosasauro pequeno. Mas isso não muda muito pros barcos, né? Pras embarcações que vão ir pro oceano, que vão sofrer alguma coisa, né? Mas no máximo é isso. Então não ia mudar quase porra nenhuma. Mas bem, agora no oceano mesmo aí começa. Caiaques, embarcações pequenas, barquinhos e tal, iriam pro brejo. Barcos à vela também. Mas a chance dele atacar seria muito pequena, porque ele iria se importar com um caiaquinho ali. Embarcações médias, como, né, iates pequenos, bem, ele não iria se importar. Ele iria deixar passar, inclusive. Porque, pô, um iate é parrudo e tal, não sei o que, um barco médio é meio parrudinho. E ele pensa que é um ser vivo, e ele não quer. Ele acha que vai ser difícil abater. Agora, embarcações grandes, tipo petroleiros, iates gigantes e tal, ele nem iria chegar perto. Ele teria muito medo de chegar. Ou seja, iria sofrer porra nenhuma. Mas, provavelmente, com alguns ataquezinhos, o pessoal iria começar a levar arma pro oceano pra matar esse bicho. E bem, iria ter muita morte de Mosasauro, mesmo os ataques sendo raros. Então é isso mesmo. E bem, o meu veredito final é que provavelmente o Mosasauro iria sobreviver por um tempo ali, 3, até 5 anos, ou até 10 mesmo. Mas depois disso, morreria. Não teria chances nenhuma. Oceano frio, predadores diferentes, peixes pequenos, muito predador, orca, humano. É isso, ele morreria. Não, mas a gente tem que levar em conta também que os oceanos mudaram muito naquela época também. Só o fato do clima ter mudado já mostra isso. Mas então, esse aqui foi o resultado. Essa foi a tal review do Mosasauro. Mas bem, com isso tudo que eu apresentei isso, eu vou ficando por aqui, né, por aí. Então eu vou terminando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom ano novo. Que vocês tenham um 2026 muito feliz. E até a próxima.